Fala galera, estamos aqui com mais um projeto Revisa Enem. E o nosso projeto conta com a coordenação do professor Ricardo Santos de Carlos, a supervisão da professora Maria de Jesus Santiago. E o projeto será apresentado por Jean Suíli e por mim, Maria Tatiane. Vamos lá para mais uma aula. Bom, a gente vai falar basicamente sobre as estruturas adaptativas das plantas e a gente vai falar basicamente sobre os quatro principais grupos e as suas características. Na botânica, a teoria mais aceita de hoje é que as plantas que existem hoje, elas descendem das algas verdes, elas são organismos eucariontes e pluricelulares. Também são organismos autótrofos, ou seja, a sua nutrição vai ser através da fotossíntese e a sua principal reserva energética vai ser o amido. Elas também vão conter celulose e vão apresentar alternância de gerações, que seria basicamente o quê? Em uma fase da vida, a planta vai estar na sua fase de gametófito e em outra fase da sua vida, ela vai estar na fase de esporófito. Essa ocupação do ambiente terrestre fosse possível, as plantas precisariam de algumas adaptações, que agora a gente vai falar para vocês quais foram. Então, essas adaptações foram a presença de cera na epiderme das folhas para conferir uma impermeabilidade a essas folhas, os estômatos, que vão participar da troca gasosa e do processo de respiração, a porção aérea das folhas para capturar energia luminosa, principalmente no processo da fotossíntese, sistema radicular, as raízes, que é para ajudar na absorção dos nutrientes, o sistema vascular também, e a reprodução vai ser independente da água. Exatamente. Aqui a gente vai ter os principais grupos de plantas, que vão ser as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, que a gente vai falar um pouco detalhadamente sobre cada uma delas. E aqui a gente tem o cladograma, que deixa bem explícito que os grupos de plantas que existem atualmente descenderam de um ancestral comum, que foi essa alga verde. O primeiro grupo que a gente vai falar hoje são as briófitas, que vai ter como principais representantes os musgos. As briófitas, elas são os primeiros organismos a ocupar o ambiente terrestre e são plantas muito pequenas, e acho que todo mundo já deve ter visto uma briófita. Elas não vão formar tecidos verdadeiros, elas vão ter estruturas que vão se assemelhar a esses tecidos. Elas vão ser avasculares, ou seja, não vão possuir sistema de condução. Esse processo de transporte de nutrientes e água vai ser através de difusão simples, ou seja, vai ser um transporte que vai ser feito de célula a célula. E a reprodução delas ainda vai ser muito dependente de água. E elas vão ocorrer basicamente em ambientes úmidos e sombreados, porque vão possuir essa cutícula fina. Essa cutícula aqui, ela vai estar bem perto da epiderme das plantas e ela vai ser formada por cera e cutícula, que vai justamente fazer com que a planta não perca muita água. E também vai defender elas de alguns agentes patógenos. As briófitas, elas vão ser dioicas, então vai ter um indivíduo do briófito do sexo feminino e um indivíduo da briófita do sexo masculino. Como eu havia dito, elas não vão possuir tecidos verdadeiros, elas vão ter estruturas que vão se assemelhar a esses tecidos, como, por exemplo, aqui vai ter os rizóides, que são estruturas que vão desempenhar funções semelhantes às das raízes, os filídeos, que vão desempenhar funções semelhantes às das folhas. E essa fase aqui das briófitas que a gente está acostumado a ver é a fase de gametófito, que vai ser a fase duradoura das briófitas. Já a reprodução desses indivíduos pode se dar por duas formas, que é através da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, vai ocorrer a fragmentação ou gemulação. Já na reprodução sexuada, vai ser através da formação de gametas. Então, as briófitas, elas vão possuir os anterídeos, que vão formar os anterozoides, que são os gametas masculinos da planta, e os arquegônios, que vão formar as osferas, que são os gametas femininos das briófitas. Então, para que essa fecundação ocorra, os anterozoides precisam nadar até a osfera, e assim essa fecundação vai ser concretizada. O segundo grupo que a gente vai estudar hoje são as pteridófitas, que tem como principais representantes as samambaias. As pteridófitas vai ter como uma principal novidade evolutiva a presença de xilema e floema, então elas vão apresentar esse sistema vascular. E lembrando que o xilema ele vai ser responsável por conduzir a seiva bruta e o floema vai ser responsável por conduzir a seiva elaborada.
As pteridófitas, elas também vão apresentar tecidos verdadeiros que vão ajudar na sustentação da planta. Então, por elas possuírem esses tecidos verdadeiros e por possuírem, serem o primeiro grupo vascular, elas vão ser plantas maiores quando comparadas com as briófitas, por exemplo. Porém, a reprodução delas ainda vai ser muito dependente da água e elas também vão ser encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Aqui a gente vai ter o esquema de uma samambaia, que é a fase que a gente observa mesmo nela. Então, aqui a gente vai ter as raízes, que elas já vão ter tecidos verdadeiros, as raízes, o rizoma, que vai ser esse caule mais horizontal, e as folhas. E nessas folhas a gente vai encontrar os esporos, que vai ser estruturas que vão produzir os esporos. E lembrando que essa fase daqui, a que a gente está acostumado a ver nas plantas, é a fase de esporófita. Quando esses soros aqui são liberados e caem no chão, caem no ambiente, eles vão germinar, e essa fase de germinação a gente chama de prótalo. Esse prótalo vai ser pouco desenvolvido e vai ser monóico, ou seja, vai ter estruturas que vão produzir os gametas masculinos e os gametas femininos para que ocorra a fecundação. As gimnospermas já vai ser outro grupo, o terceiro grupo que a gente vai estudar hoje, e elas vão ter como principais representantes os pinheiros e as araucárias. Elas também vão ser plantas vasculares e com raízes, folhas e caules. E a novidade evolutiva nesse grupo é que vai ser o primeiro grupo que vai apresentar a formação de sementes. Então, por esse motivo, elas são chamadas de espermatófitas. Só que as sementes das gimnospermas, elas não vão ser sementes que vão estar protegidas por um fruto, por exemplo. Elas vão ser sementes nuas. E essa semente, ela vai ser e essa semente, a definição de semente basicamente seria quando o óvulo é fecundado e aí vai formar essa semente. E outra grande novidade evolutiva aqui é que, a partir de agora, o ciclo reprodutivo das gimnospermas é independente da presença de água. Aqui a gente vai ter a estrutura de uma semente, que vai conter o embrião, essa reserva nutritiva aqui que a gente chama de endosperma, que ela vai servir como uma reserva energética uma reserva nutritiva para o embrião, e esse revestimento que a gente chama de tegumento, que vai proteger esse embrião. A fecundação aqui basicamente vai depender do grão de pólen. Esse grão de pólen ele vai carregar o gameta masculino ainda imaturo, vai carregar até a célula feminina para que ocorra a fecundação. Esse grão de pólen vai ser formado no estróbilo masculino da gimnosperma. E a grande novidade aqui é que esse grão de pólen vai ser responsável por liberar o tubo polínico. E a partir daqui, não há mais a necessidade de água para que ocorra a fecundação nas gimnospermas. É uma grande novidade evolutiva aqui. E as gimnospermas também vão ser monóicas, ou seja, em uma única árvore a gente vai encontrar o estróbilo feminino, que vai ser responsável por produzir as estruturas, as gametas femininos, e os estróbilos masculinos, que vai ser responsável por produzir os grãos de pólen. O grupo mais diversificado hoje que a gente estuda na botânica são o grupo das angiospermas. É um grupo muito diversificado. Esses grupos são vasculares e vão possuir tecidos verdadeiros. E uma grande novidade evolutiva que surge aqui é a presença de flores e frutos. Lembrando que as flores elas vão atuar basicamente na polinização, e os frutos vão ser responsáveis pela dispersão da semente e, consequentemente, vai ajudar na dispersão das espécies. As gimnospermas vão possuir tamanho variável, a gente pode encontrar ela desde no porte herbáceo até o porte arbóreo, e elas vão apresentar, como eu tinha dito antes, estruturas como as flores, que vão ajudar na polinização. Aqui na flor a gente vai ter o androceu, que vai possuir a antera e o filete, o gineceu, que vai ser composto basicamente pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Aqui embaixo a gente vai ter o pedicelo, que vai ser responsável por sustentar a flor, o receptáculo floral, que vai ser responsável vai ser o local onde a flor vai estar inserida. As sépalas, que é como se fossem algumas folhinhas verdes que vão ser responsáveis para proteger a flor. O conjunto de sépalas a gente chama de cálice. E aqui a gente vai ter as pétalas, que vão ter cores diferentes, vão ter cores intensas, formas diferenciadas, e o conjunto dessas pétalas a gente chama de corola. É basicamente aqui nas anteras, onde vai ser formado o grão de pólen, através de divisões mitóticas. Esse grão de pólen vai possuir basicamente duas células, que vai ser a célula do tubo e a célula geradora.
Já que no gineceu vai ser o gametófito feminino e é aqui que vai conter a oosfera, que vai ser o gameta feminino da planta, da flor. E a polinização aqui ela vai ter um papel muito importante, porque a partir de agora a polinização ela pode ser feita não só pelo vento, mas também pode ser feita por polinizadores como morcegos, como beija-flores, como abelhas, e até a gente mesmo pode fazer a polinização. E ela vai ser muito importante porque a partir de agora essa polinização vai gerar uma maior variabilidade genética e consequentemente pode acabar formando novas espécies. É por isso que as gimnospermas elas são tão diversificadas. Lembrando que essas flores também vão atrair os polinizadores através de cores intensas ou vão liberar odores para atrair polinizadores específicos. As gimnospermas elas são divididas basicamente em 3 grupos. Só que antes eles eram agrupados apenas em 2, que eram as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Só que os pesquisadores notaram que as dicotiledôneas não formavam um grupo monofilético. E eles dividiram elas em 2 grupos, que são as eudicotiledôneas, as verdadeiras dicotiledôneas, e as magnoliídeas. O vestibular não cobra muito a questão das magnoliídeas, eles focam mais nas monocotiledôneas e nas eudicotiledôneas. Aqui a gente vai falar basicamente sobre 2 estruturas principais que vão diferenciar uma da outra, e vocês podem depois dar uma olhada com calma nessa tabela. Como, por exemplo, nas monocotiledôneas, a semente vai possuir apenas um cotilédone, já nas eudicotiledôneas, a semente vai possuir 2 cotilédones, que serão 2 folículos embrionários. E as raízes nas monocotiledôneas são raízes fasciculadas ou cabeleiras, como se fosse um feixe de raiz, onde a gente não consegue identificar qual é a raiz principal. E já as raízes das eudicotiledôneas vão ser raízes axiais ou pivotantes, que a gente vai ter aqui uma raiz principal, e a partir dessa raiz principal a gente vai ter algumas raízes secundárias. Bom, o assunto é basicamente esse. E agora a gente vai partir para uma questão do Enem do ano passado. Então a questão está bem fresquinha. Vamos lá, galera, com uma questão para ver como vocês irão se sair. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiam sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por número. Número 1, a aula verde. Número 2, que está direcionada para licórficas. Número 3, que ele se ramifica em 4 e 5, que é gimnosperma e angiosperma. Então, vamos ver o que a questão pede. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicado pelo número. Então, aqui nessa questão a gente vai ter que identificar basicamente qual é a característica que vai permitir com que as plantas conquistem definitivamente o ambiente terrestre. Partindo para as alternativas, a gente vai ter aqui o número 1, que vai ser embriões protegidos por um gametófito. O número 2, que são os tecidos condutores verdadeiros. Lembrando que as pteridófitas elas já tinham tecidos condutores, mas isso não foi crucial para que elas colonizassem definitivamente o ambiente terrestre. A formação do tubo polínico, a polinização pelo vento e a produção de frutos. A resposta vai ser justamente a letra C, que é responsável, que é essa questão da formação do tubo polínico, porque como eu havia dito anteriormente, a partir da formação do tubo polínico, as plantas passam a ter a fecundação independente de água. Então, essa característica aqui é a característica crucial que rompe essa necessidade de ter água para que ocorra a fecundação. Aqui a gente vai ter a resposta justificada, a resposta certa é justificada. Aqui a gente vai ter mais uma questão que eu vou deixar como exercício para vocês. Vocês podem responder e colocar a resposta nos comentários que a gente vai estar olhando. Aqui são as referências que a gente utilizou para a aula. E é basicamente isso. Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, tirando algumas dúvidas ou relembrando conceitos que vocês possivelmente tenham esquecido ou não estavam tão lembrados assim. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai estar tentando responder. Quer falar alguma coisa, Tatiana? Se vocês gostaram do vídeo, deixem as suas curtidas também, que é através do feedback de vocês que a gente vai dar andamento ao nosso projeto. Então, até mais e bons estudos!